Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Queria que você se assentasse. E antes eu queria que você respirasse fundo. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Antes da palavra ser ministrada nessa noite, queria que você refletisse quantas coisas você já enfrentou nesse ano de 2020. Eu queria que você agora pensasse assim: meu Deus, foram tantos ventos, foram tantas tempestades, foram tantas guerras, mas até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Espírito Santo de Deus, Ele te ajudou. E tudo que você pensou, tudo que você refletiu agora, talvez nem deu tempo. Nem deu tempo de você pensar em tudo que você passou nesse ano de 2020. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que chegamos até aqui. E se chegamos até aqui, é porque a mão do Senhor está sobre nós, está sobre sua casa, está sobre a sua família, está sobre a vida dos seus filhos, livramentos de morte, de enfermidade, dificuldades, tribulações, todas essas coisas você pode ter enfrentado. Mas eu garanto que se você está aqui, hoje você pode declarar que em todas estas coisas, você tem sido mais do que vencedor. Amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e falasse para ela: olha, você é mais do que vencedor. Vira para o outro lado: você é mais do que vencedor. Amém? Sabe por que eu creio que quem chegou até aqui, quem está aqui com alegria no coração, último culto, último domingo deste ano, é porque nós enfrentamos muitas coisas. Não é porque foi fácil, não é porque somos bons, mas é porque Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom acima de toda tribulação. Deus é bom acima de todas as coisas. Não há nada, amados. Uma coisa eu tenho certeza: não sabemos o que virá em 2021, mas uma coisa eu tenho certeza: que o Deus de toda paz, de toda eternidade, é o mesmo Deus que até aqui tem segurado as minhas mãos, tem segurado as tuas mãos e tem firmado os seus pés ainda mais na presença dEle. Amém? E eu queria nessa noite falar de uma palavra que já faz um tempinho que está no meu coração. Aí ontem, através de uma situação, Deus falou muito comigo através daquela situação de como nós precisamos entender o que Jesus está nos chamando a atenção nesse tempo. Que nós não podemos mais vir à igreja, embora para casa, sem entender o que é que está acontecendo, a forma que Deus está trabalhando e o que é que Deus Ele quer da minha vida, o que Ele quer da sua vida, né? Eu não estou falando para que você faça como todo ano, chega no último dia do ano, aí você vai fazer uma lista. Não, eu estou falando para você refletir e ter entendimento daquilo que Deus está falando conosco. Durante todo esse ano, no começo desse ano, nos 12 dias que nós subimos ao monte, o Senhor falou conosco da palavra de Josué. Desde o primeiro dia do monte, o Senhor estava nos preparando para aquilo que enfrentaríamos em 2020. O Senhor estava falando: seja forte e corajoso, não temas, que eu sou contigo. Em todo o tempo, os 12 dias do monte foi baseado em Josué. Talvez naquele dia, naquele tempo, nós não entendíamos a intensidade daquela palavra. Mas hoje eu tenho certeza que você está entendendo a intensidade daquela palavra. Por que o Senhor estava querendo forjar força? Por que o Senhor estava querendo forjar em nós coragem, ânimo, vigor, renovação, restauração, diante de tudo aquilo que Ele já sabia que nós enfrentaríamos, mas Ele já estava forjando em nós
para que nós pudéssemos buscar do Senhor essa força, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Eu vou começar a ler a partir do versículo 1, mas eu quero ministrar a partir do 10. Mas eu quero ler 4:1 para que a gente possa ter entendimento. Marcos capítulo 4 fala da parábola do semeador. Quem achou, fala amém. Quem me conhece sabe, eu comecei aqui com um caderninho pequenininho, depois mais um. Aí na pandemia, os 2 caderninhos não deu o suficiente, agora eu estou com um caderno gigante de tanta anotação. Amém? 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou. Afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essas parábolas? E como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são os que semeando em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficam ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Aqui nessa passagem, é uma palavra muito conhecida, muito simples. Jesus, ele é muito simples. E ele é esse semeador que sai a semear uma palavra. Que palavra é essa que Jesus sai a semear? Que palavra do reino tão poderosa, tão transformadora, que Jesus, ele fala com parábolas para aquelas pessoas que estão ali ao redor dele. E ele explica, ele ensina para os seus discípulos a respeito da semente. E eu amo falar de semente, porque semente, não existe uma semente tão poderosa como a palavra de Deus. A semente, ela é uma palavra, ela é a anunciação das boas novas, ela é a palavra que anuncia o reino de Deus. A semente que Jesus está falando aqui como semeador, Jesus, o Espírito Santo, ele é o semeador.
E a semente é a palavra, como nós lemos aqui no versículo 10, no capítulo 4, do versículo 10, que a semente é a palavra. Que palavra, que boas novas, que notícia você recebeu a respeito dessa semente. A notícia que você recebeu é que Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele pagou um preço naquela cruz por mim e por você. Ele me regenerou, Ele te regenerou, Ele te tirou do império das trevas e trouxe você para uma gloriosa luz. Essa é a semente das boas notícias que chegou até você, chegou até mim, chegou até você essa semente, chegou até nós a notícia das boas novas, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e aonde Jesus está tem verdade e tem vida. Então aqui ele está falando a respeito dessa semente, ele está falando dessas boas notícias, que muitas pessoas lá fora precisam ouvir e entender aquilo que Jesus está falando. Jesus está falando sobre uma semente que ela é poderosa. Ele não está falando de uma semente qualquer, mas ele está falando de uma semente que traz transformação. Uma semente que, quando depende da terra onde ela cai, ela vai frutificar, ela vai multiplicar, ela vai gerar muitos frutos, dependendo do lugar onde essa semente cair. E a palavra fala que a terra somos nós, a terra é o nosso coração, a terra é o lugar por onde nós recebemos essa semente, a terra foi esse lugar onde você recebeu Jesus, aonde você aceitou o Senhor como sendo seu Senhor, seu Salvador. E você teve uma boa notícia dali em diante a respeito de quem é Jesus. Quem é Jesus? O semeador que semeou a boa palavra na sua vida, semeou a boa palavra na sua casa, tem semeado a boa palavra na vida dos seus filhos, tem semeado a boa palavra dentro da sua casa. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite, sobre os inimigos da boa semente. Eu quero falar sobre 3 inimigos que o Senhor me falou nessa palavra da boa semente. A boa semente é a palavra. Jesus sempre vai ser a boa palavra para nós, o bom alimento para nós. Ele sempre vai ser sustentação, fortalecimento, revelação para nós. Então, a semente sempre é boa, né? E os inimigos, eu quero falar sobre 3 inimigos que nós lemos aqui nessa palavra. E o primeiro inimigo, ele está aqui no capítulo 4, no versículo 15. São os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Versículo 15, eu vou ler novamente. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Qual é o primeiro inimigo da boa semente? A falta de entendimento. Quando nós não temos entendimento da palavra, quando nós não temos entendimento daquilo que nós estamos ouvindo, quando nós não temos entendimento daquilo que Jesus está falando, daquilo que Ele está dizendo assim: olha, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a minha voz. Quando nós não temos esse entendimento, nós somos roubados pelo inimigo. Eu até anotei aqui que pessoas que não entendem o Evangelho, é preciso uma ação divina, é preciso de uma revelação, é preciso de um encontro verdadeiro com o Senhor, para que você entenda
de que evangelho que o Senhor está falando, da sua palavra que está sendo ministradas. Pessoas que não entenderam a ação divina da cruz, da redenção por nós, precisam entender o evangelho de Jesus. Precisam ter um entendimento do que foi a redenção, de quem foi Jesus, de tudo aquilo que Ele já fez, de tudo aquilo que já está pronto, de tudo aquilo que Ele já passou por mim e por você. E muitas vezes, quando nós não temos esse entendimento, vem o maligno e nos rouba. Nós somos facilmente roubados. Quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana no poço, quando Jesus começa a falar com ela a respeito da água que Ele queria dar para ela, no começo ela não teve entendimento de que água que Ele estava falando. E por muitas vezes Jesus falava: não, mas não é essa água, não é dessa água que eu estou falando para você. Se você beber da minha água, dessa água que eu estou falando, que eu estou tentando trazer para o seu entendimento, que eu estou tentando trazer para a sua mente, você nunca mais vai ter sede dessa água. Então essa mulher ali no poço, ela foi confrontada até ela ter entendimento do que Jesus estava falando. Porque Jesus estava falando de uma água celestial, de uma água da eternidade, de uma fonte celestial. Ele não estava falando daquele poço. Ele não estava falando daquela água. Ele não estava perguntando para ela: cadê o seu balde? Cadê o seu jarro? Não. Ele estava falando de uma água que iria curar a vida daquela mulher. Iria transformar o passado dela. Iria regenerar todo adultério na vida daquela mulher. Toda rejeição, abandono na vida daquela mulher. Jesus estava falando: olha, é disso que eu estou falando. É dessa água que eu estou falando. Mas ela foi confrontada enquanto ela não teve entendimento. Mas a partir do momento que aquela mulher teve entendimento, a primeira coisa que ela fez foi largar o cântaro. Ela entendeu que aquela água poderia transformar a vida dela. Ela bebe daquela água e ela sai falando de Jesus, ela sai caminhando com Jesus, ela sai glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque ela teve entendimento daquilo que Jesus estava falando no poço. Mas quando nós não temos entendimento, a gente questiona Deus. Quando nós não temos entendimento, a gente fica perguntando as coisas para Deus. Quando a gente não tem entendimento, a gente fica falando. Por quê? Porque não está entendendo o que Jesus está te falando. Falta entendimento. Entender o que estamos ouvindo é trazer transformação para as nossas vidas. Quando eu entendo o que eu estou ouvindo, eu começo a ser transformado. O que nos transforma é o que nós entendemos a respeito da semente. O que me transforma é o que eu entendo a respeito dessa semente, dessa palavra que entrou dentro de mim, que rasgou dentro de mim, que cortou dentro de mim. E todo dia essa semente traz uma transformação, porque ainda não acabou. Então todos os dias eu entendo, eu busco o entendimento. Mas sabe o que acontece? O diabo, ele quer roubar o seu entendimento, para que você não seja transformado, para que você não compreenda a grandeza de Deus, a soberania desse Deus, o poder, a magnificência desse Deus, que tudo faz, que tudo transforma, tudo Ele regenera, tudo Ele regenera. Então o diabo, ele trabalha para roubar o nosso entendimento. Tudo que você entende, eu anotei isso porque eu achei muito interessante. Tudo que você entende, você sente e depois você age. Quando você entende, você sente. O entendimento traz algo dentro de você que vai gerar uma atitude de mudança, que vai fazer você agir, que vai fazer você se posicionar, que vai fazer você andar, porque você entendeu.
acendeu algo dentro de você. Você está sentindo algo diferente, algo que transformador, algo que está regenerando o seu interior. Aí você começa a agir de uma maneira diferente, porque você entendeu. Então agimos através do que entendemos. O que Cristo tem para nós. Quando você entende, quando você sente, quando você age, você começa a compreender o que é que Cristo tem para nós. O que é que o Senhor tem para minha casa, para minha vida. Quando entendemos, outro ponto dentro do entendimento. Quando nós entendemos, nós podemos ensinar os outros. Não tem como você ensinar alguém quando nem você entende o que você está ouvindo. Mas quando você entende o que Jesus está falando, você compreende que é pelo ouvir a palavra. O pastor falou isso no começo do culto. Pelo ouvir a palavra, você entende. Você começa a se capacitar para ensinar as pessoas que são ao seu redor. Quando você entende o que você está ouvindo da palavra, você começa a ser um ouvinte assíduo, você começa a ser um praticante e alguém capacitado para ensinar. As maiores dificuldades hoje que eu vejo na educação dos nossos filhos é porque nós queremos ensinar ele daquilo que nós não entendemos. Nós queremos forçar ele de coisas que nem mesmo você está entendendo. Então nós precisamos ter um entendimento para que nós possamos levar os nossos filhos a entender essa semente, a compreender essa palavra. Eu falei quinta-feira sobre a importância da presença, mas eu preciso entender que essa presença é importante para mim. Quando eu entendo que essa presença é importante para mim, eu posso ensinar qualquer pessoa. Por quê? Porque eu entendi que essa presença é valiosa, é preciosa. Ela muda ambiente, ela muda histórico, ela muda decreto, ela muda histórias. Então, eu posso chegar em um leito de hospital e falar assim: olha, existe uma presença que pode mudar o seu histórico médico. Porque eu entendo do que eu estou falando. Eu creio naquele que foi poderoso, que lançou essa semente em mim. E eu passo a ser um grande semeador também. Porque eu entendo dessa semente. Quando não entendemos, fazemos apenas por repetição. Quando você não entende, você só faz o que mandam. Você só repete o que os outros falam. Você só repete o que os outros fazem. Por quê? Porque você não entendeu. Mas quando você entende, você não precisa mais ficar repetindo. Você entende. Você entende que não trabalha para Deus, você trabalha com Deus. Você trabalha com Ele. Você está com Ele em todo o tempo. E todo trabalho com Ele é prazeroso, porque você entendeu. Você entende quem você serve. Você entende porque o entendimento traz vida e não morte. Quando eu entendo a palavra semeada na minha terra, no meu coração, eu entendo, compreendo o seu imensurável amor por mim. Quando eu entendo a semente do amor de Cristo pela minha vida, quando eu entendo esse amor imensurável, transformador, eu não fico carecendo de atenção, de amor, de rejeição e de abandono, porque eu entendo que existe um Pai que deu tudo por mim, que me ama acima de todas as coisas. O entendimento é algo poderoso, por isso que o maligno, quando eu não entendo, ele vem e rouba. Por isso que ele vem para tentar tirar a semente que você recebe na palavra domingo. Segunda-feira eu vou mudar. Segunda-feira eu vou mudar tudo lá em casa. Eu vou gerar isso. Aí quando chega na segunda-feira, você perdeu toda aquela palavra. Porque aqui você estava com convicção. Aí quando chega na segunda-feira, o inimigo, ele vem
te impressiona, te oprime e acaba roubando a semente daquela palavra de vitória, daquela palavra de conquista, daquela palavra de sonho, daquela promessa da tua casa, a promessa do seu casamento, a promessa na vida dos teus filhos. O inimigo, ele trabalha para roubar as promessas do Senhor. O segundo inimigo da semente, da boa semente. É muito poderosa essa palavra. Está no versículo 4:17. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, eles chegado à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Lá em cima, no versículo 6, diz assim: saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A falta de raízes profunda me impede de frutificar. A falta de raízes, como aqui na palavra que nós lemos, que a falta de raiz, quando não tem raiz, o sol vem, o sol queima aquela planta, o sol judia daquela semente. O sol é a tribulação, é o deserto, é o cansaço, é a perseguição, são as lutas que vêm contra as nossas vidas todos os dias. Mas quando você cria raízes profundas em Deus, o sol vem para alimentar as suas raízes. O sol, ele vem não para judiar, mas para alimentar, fortalecer. E quanto mais o sol arde, a raiz profunda, mais ela resiste. Mais a prova vem, ela fala: vou passando a prova, dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque tem raízes profundas. Ela está lá embaixo, quanto mais prova, ela vai se afundando. Quanto mais vem a tribulação, a raiz dela vai, enraizando, se fortalecendo cada vez mais. Quando vem os problemas, as dificuldades, preocupações, perseguições, elas não resistem ao sol, porque elas não têm raízes. Quem não tem raízes profundas, não consegue resistir a essas coisas. Não ter raízes em si mesmo. Deus falou muito comigo nesse versículo. Não tem raízes em si mesmo. Fala de identidade. Quando você não tem, aqui a palavra fala não tem raízes em si mesmo. Quando vem a luta, a tribulação, o sol quente, a perseguição, você perde a sua identidade. A falta de raízes profundas, ela pode distorcer a minha identidade. Não sabemos quem somos em meio ao caos, às perseguições, dificuldades, lutas. Perdemos a nossa identidade por falta de aprofundar as nossas raízes. Vivem no raso. São raízes que vivem no raso. Tá bom, já estou contente. Não, raízes profundas. Eu quero mais de Deus. Eu quero ser ainda mais transformado. Eu quero ser ainda mais usada por Deus. Eu quero ainda mais ver a glória de Deus na minha casa. Eu quero ainda mais regozijar da grandeza, da manifestação do poder de Deus. Raízes profundas. Não gosta de ficar no raso. Se aprofunda. Quanto mais profunda, você sabe que mais luta tem, mas não importa, porque as lutas vêm, você gruda na rocha, que é Jesus, fica ali se aprofundando cada vez mais, aprendendo no deserto, aprendendo na tribulação, aprendendo na perseguição. Quem tem raízes profundas, aprende no meio do caos. Mas quando nós não temos raízes
vem o vento, vem a tempestade e tira a gente do lugar. Destrói a casa, rouba a fé, traz a incredulidade que o pastor falou, porque não tem raízes profundas, não alimenta as suas raízes, não tem sustentado as suas raízes. Raízes profundas não é só vir para o culto de domingo e abrir a Bíblia só no domingo. Raízes profundas é alimento para raízes todos os dias. Todos os dias tem que ter um alimento para a raiz ser fortalecida. Todos os dias eu alimento com água, palavra, com louvor, adoração, com jejum. Eu alimento essas raízes para que elas se tornem ainda mais profundas. Mas agora, se eu me alimento no culto de domingo, é claro que na segunda-feira o maligno vai me roubar. Na terça, talvez dure até terça, mas na quarta eu já estou capengando, eu já estou caindo. Por quê? Porque você não tem alimentado as suas raízes. A semente caiu, as raízes não criaram profundidade e você não tem alimentado essas raízes. E é por isso que é tão importante você entender. A palavra se torna, como nós lemos aqui, de pouca duração quando não criamos raízes. O que é pouca duração? Eu recebo agora, daqui a pouco eu nem lembro o que a pastora pregou, o que o pastor pregou. Eu recebo agora uma profecia, daqui 2 dias eu nem sei o que foi profetizado na minha vida, porque eu não crio raízes profundas. Eu não busco ouvir, eu não busco ler, eu não busco compreender a palavra de Deus. Sabe, eu falei que Deus, Ele me ativou a ministrar essa palavra hoje, porque ontem a gente viveu uma cena de terror aqui nessa rua, e aonde eu ouvi uma verdade na boca de um policial, por causa de 2 jovens, e aquela avó foi obrigada a ouvir uma verdade, da maneira mais dura e cruel, que talvez ela nunca imaginou ter que ouvir. Ela teve que ouvir que aqueles netos estavam vivendo aquilo porque ela estava passando a mão na cabeça deles a vida inteira. E quando eu ouvi, eu falei: Deus, que maneira dura de entender. Mas que eles possam entender o que está acontecendo, que eles possam entender o que Deus está falando a respeito de não passar a mão, mas de ensinar, de corrigir, de ministrar, de falar a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque existe agora uma distração, que é que eu vou entrar agora no terceiro inimigo. O terceiro inimigo aqui da semente, da boa semente, é as distrações, que está aqui no versículo 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Sabe, amados, nós podemos adquirir todas essas coisas, desde que elas não sejam o seu tesouro, desde que elas não sufoquem a semente, desde que elas não roubem a presença, não roubem a palavra de Deus na sua vida. A distração hoje, sabe do que ela vem disfarçada? Ela vem disfarçada de algumas palavras. Nada a ver. Qual é o problema? Todo mundo faz. Você está fora de moda. Sabe o que eu quero te dizer? Cuidado com o disfarce da distração. Cuidado com as distrações que têm roubado a semente que Cristo colocou dentro de nós. Cuidado com os disfarces que vêm disfarçados. Ontem, aquele policial, ele relatou para aquela avó tudo o que aquele rapaz fazia, tudo que aquele rapaz tinha dentro de casa. Sabe o que ela falava? Não, nada a ver. Não, isso não quer dizer nada. Sabe o que era isso? Disfarçado de mentira. Disfarçado daquilo que era verdadeiro, do que era uma realidade, daquilo que realmente
semente estava acontecendo. Quando nós não queremos enxergar, nós nos desculpamos e nos distraímos. Sabe, amados, tem lugares que eu entrei, casas que eu entrei, casamentos que eu entrei, aqui dentro desse lugar, que quando eles entenderam a palavra, a casa deles foram mudada. Quando eles entenderam o que nós estávamos ministrando sobre o casamento, é assim, a família é assim, o filho é assim. Quando eles trouxeram entendimento para casa, para a mesa deles, totalmente transformado. Totalmente transformado, porque trouxeram o entendimento. Não se distraíram. Então a distração, quando nós nos distraímos, nós ficamos fascinados com outras coisas. Quando nós nos distraímos, amado, nós ficamos fascinados. Muitas pessoas agora fascinadas pelas coisas do mundo, fascinados por riqueza, fascinados por ter, fascinados por dar, porque nos distraímos a respeito da semente. Quando nos distraímos, isso é muito forte. Quando nós nos distraímos, nós sufocamos a palavra e nós ficamos infrutíferos. Nós não damos frutos. E quando eu falo desses frutos, eu não estou falando de você encher a igreja de vidas, eu falo dos frutos, às vezes, dentro da sua casa. Você fica infrutífero até mesmo com a sua família, infrutífera com o seu filho, infrutífero no seu casamento, porque a semente é sufocada pela distração. Nos distraímos com qualquer coisa, falamos qualquer coisa, comemos qualquer coisa e não prestamos atenção que estamos sufocando a semente. Estes inimigos da semente podem ficar abrigados dentro do nosso coração. Sabe o que é perigoso? É você estar abrigando esses inimigos da boa semente. Sabe o que você é perigoso? Você está abrigando, cuidando, regando, guardando dentro do seu coração os inimigos da semente, sufocando a semente. O que eu preciso entender e refletir hoje? Eu coloquei essa reflexão para mim, igreja, porque a palavra ela corta primeiro naquele que ministra. Eu não estou pregando uma palavra que eu estou pregando para a igreja. Eu prego para mim, para minha casa, para meus filhos, para o meu casamento. O que eu preciso refletir? Eu preciso ter entendimento do que Cristo está querendo me ensinar. Porque o primeiro inimigo que eu falei aqui foi o quê? Falta de entendimento. O segundo inimigo foi o quê? Não criar raízes. E o terceiro inimigo foi o quê? A distração. Então eu preciso criar raízes profundas. Chega de ficar no raso, onde qualquer sol já queima a minha raiz. Se minhas raízes estiverem profundas, o sol não vai queimar, porque eu crio resistência. Não é assim que fala, caramba, veio um vento, pensei que tu ia cair agora. Não, agora tu vai cair. Não, agora você não vai aguentar. Não, mas depois dessa você não vai suportar. Mas quem tem raízes profundas, cria resistência. Tem um solo fortificado, sustentado pelo Senhor. Eu preciso olhar e ver com o que eu estou me distraindo. Que tipo de fascinação tem me distraído? Você já parou para fazer essa pergunta para você? Eu pergunto isso para mim muitas vezes. Por que eu não frutifico? O que é que está me distraindo? O que é que está sufocando a semente? Que eu não frutifico. Eu preciso frutificar o amor, eu não frutifico. Preciso frutificar o perdão, não frutifico. Preciso frutificar a fé, não frutifico. Preciso frutificar os frutos do Espírito, não frutifico. Porque tem alguma coisa que está sufocando a semente da palavra de Deus dentro de mim.
Talvez tenha algo que eu estou gerando dentro de mim, que está sufocando a semente. A semente, como eu falei e vou repetir, ela sempre é boa. Mais para frente você vai ler que a semente por si só, quando cai na terra, ela frutifica. Porque Cristo, Ele sempre é bom. Aonde Ele for, Ele é bom. Agora, a terra que vai frutificar depende de mim e de você. Depende de que forma que nós recebemos essa semente. Depende de que forma nós temos entendimento a respeito dessa semente. Depois que eu tive entendimento dessa semente poderosa, amado, é difícil eu me colocar debaixo do jugo de alguém, porque eu entendi que o jugo do Senhor, ele é leve e suave. Se tem alguma coisa pesada, é porque esse jugo não é do Senhor. Eu entendi que a unção despedaça o jugo. Quando você entende, por isso que você tem que ler a palavra, tem que ler a palavra, tem que ler, compreender e trazer para o seu entendimento. Porque quando vir algo contra você, querendo te aprisionar, querendo colocar a coisa em você, na sua mente, que você é, que você... Opa, eu sei quem eu sou. Eu sei qual é a minha identidade. Eu sei quem me chamou. Eu sei qual é a obra que Ele entregou nas minhas mãos. Eu sei que o semeador saiu a semear e um dia ele encontrou a minha terra. Demorou um pouco, mas a semente caiu numa boa terra. Assim como caiu na sua boa terra. Demorou um pouco, muito tempo talvez, mas eu tenho certeza que o dia que ela caiu na boa terra, porque no final ele fala que a boa terra, ela dá 30, 60 e 100 por 1. Isso é frutificação de tudo aquilo que a semente pode gerar na sua vida, tudo aquilo que a semente pode gerar na minha vida. Frutificação daquilo que a semente de Deus, de Cristo, tem para gerar dentro de mim. 30, 60, 100. É muito maravilhoso, é muito sobrenatural quando você traz esse entendimento, quando você compreende. Eu já li várias vezes, a parábola do semeador. Às vezes a gente nem quer pregar, porque é tão ouvida, tão falada, mas o Senhor falou para mim numa profundidade tão grande nessa palavra, porque Ele falou assim: olha, nesse tempo a minha igreja precisa ter entendimento de quem eu sou. A minha igreja precisa entender, compreender o que eles estão ouvindo, o que Deus tem usado os profetas de Deus para falar e anunciar as boas novas. Eu sei que tem muitos anúncios aí de falsos profetas, mas quando você tem a boa semente, ela testifica o que é certo e o que é errado. Ela testifica o santo do profano. Ela testifica no seu espírito quem é e quem não é, o que é verdadeiro e o que é falso. Por isso que nós não podemos ser mais enganados, porque a boa semente da verdade, ela está dentro de você. Você não pode caminhar com a mentira, com o engano, porque a semente da verdade que liberta, que cura, que transforma, ela já foi semeada aí dentro de você. Você não pode se distrair. Você não pode se enganar pelo disfarce. Você não pode se enganar por certas coisas que vão tentar roubar a sua semente, que vem com aparência de bom, que vem com a aparência de que é normal, que vem com a aparência de que tudo pode, de que vem com a aparência de que todo mundo faz. Isso pode roubar a semente verdadeira de dentro de você. Em vez de você acreditar no que é verdadeiro, você começa a acreditar no que é mentira. Porque que parte tem a luz com as trevas?
que parte Deus tem com as trevas? Nada. Então a semente sempre é verdadeira, a semente sempre traz luz, a semente sempre vai trazer regeneração. A semente boa que Jesus está falando aqui com seus discípulos é as boas notícias de Cristo para a minha vida e para a sua vida. Eu queria que você refletisse, que você fechasse seus olhos. Talvez você deva pensar, dura essa palavra. Não é. É a semente que pode fazer você sair daqui hoje com uma nova mentalidade. Pode fazer você sair daqui hoje pensando diferente, agindo diferente, mudando a sua linguagem. Porque você é a terra boa. Jesus, Ele escolheu a mim e a você. Ele não olhou para nós como uma terra defeituosa, como uma terra suja. Não, Ele simplesmente com o seu amor, Ele falou: recebe a minha semente. Toma a minha semente. Ouve a minha palavra. Conhecereis a verdade vos libertará, porque a minha palavra é libertadora, a minha palavra é curadora, a minha palavra é transformadora. Quando você tem entendimento, quando parece ruim, fica bom, porque você entende que tudo que Deus faz tem um propósito, e Ele sempre trabalha, e Ele sempre faz, e Ele sempre age. Mas nessa noite eu te convido a criar raízes profundas. Não aceite mais ser apenas alguém que entra e sai como ouvinte, mas seja um ouvinte praticante, que todos os dias se levanta e glorifica o nome do Senhor, alimentando a raiz, declarando: Deus, o Senhor governa a minha vida. Espírito Santo, governa o meu dia, governa a minha casa, governa a minha família, governa a vida dos meus filhos. Espírito Santo, criando raízes mais profundas. Você renuncia ao mal todos os dias. Você renuncia à natureza humana, que há uma briga dentro de nós, da nossa natureza humana e a nossa natureza espiritual. Mas vamos criar raízes profundas em Deus, para que venha prevalecer o Espírito de Deus sobre nós, para que venha prevalecer os frutos, para que venha prevalecer a palavra, para que venha prevalecer o renovo de Cristo nas nossas vidas, para que venha prevalecer a nossa geração de homens e mulheres que não vão ser frequentadores de igreja, mas serão ouvintes, praticantes, profetas que vão ouvir, entender e vão ensinar aos outros na faculdade, na rua, no trabalho, por onde eles forem. Eles vão ensinar aquilo que eles entenderam. Não vamos ser pais negligentes, que não querem entender, que se distraem em não querer entender a palavra, que não querem gastar tempo para ensinar e trazer entendimento para os seus filhos. Mas vamos ser pais presentes, que entenderam o que essa palavra pode gerar na vida deles, o que pode gerar no futuro deles, o que pode fazer deles no futuro. Se eles entenderem essa palavra, eles não vão passar pelo que eu passei, pelo que você passou, porque eles entenderam que há um Deus acima de todas as coisas, e quem honra pai, quem honra mãe, tem os seus dias prolongados sobre essa terra. Eles entendem o princípio da honra. Nós entendemos os princípios de um casamento.
Nós entendemos o que é viver a palavra. Não é viver no culto de domingo, não, é viver na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, aprofundando as suas raízes nele. Sabe, amados, às vezes a gente aprofunda as nossas raízes com lágrimas. Às vezes a gente aprofunda as nossas raízes com dor, com choro, com renúncia, com entrega. Mas quando você olha para dia 27 de dezembro de 2020, você fala: meu Deus, eu só passei por tudo isso porque as minhas raízes estão profundas em Ti, Senhor. Eu só consegui enfrentar todas essas coisas porque as minhas raízes não estão no raso, elas estão profundas. E sabe por que você levanta as mãos e diz: eis-me aqui, Senhor? Porque você entendeu, você criou resistência, e você sabe que o que vir, as suas raízes continuarão mais ainda profundas. Quando a gente cria raízes profundas, a gente sai do campo da murmuração e entra no campo da gratidão. A gente agradece por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já livrou, por tudo que Ele já cuidou, por tudo que Ele já operou, porque você tem uma raízes de gratidão. Você consegue honrar as pessoas sem peso, porque você entendeu o evangelho do reino de Deus, que nós devemos honrar uns aos outros, que quem quer ser o primeiro seja o último, quem quer ser o maior seja o menor. Você entende? Você não tem dificuldade para honrar, porque você entendeu que você tem que dar honra a quem tem honra. Você entendeu que Jesus, Ele lavou os pés dos seus discípulos e disse: olha, agora vão lá e façam isso também. Então você entende que se precisar lavar os pés do seu irmão, você vai lavar. Se precisar lavar os pés do teu esposo, você vai lavar. Se precisar lavar os pés de alguém, você está apto para lavar, porque você entendeu e aprendeu com Ele. Você aprendeu com Ele ser manso e humilde de coração, não arrogante, não orgulhoso, não prepotente, mas humilde e manso de coração. Você entendeu isso. Olha quantos benefícios. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando quanto os benefícios de entender a semente, de entender a palavra, elas podem ser transformadoras na minha vida. Todos os dias eu glorifico ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, e agradeço a Ele pela semente que alcançou o coração da minha família, alcançou o coração dos meus filhos e tem feito eles criarem raízes, preparando eles para o futuro, preparando eles para aquilo que pode vir. Mas as raízes bem profundas vai confiar e crer e acreditar todos os dias naquele que é poderoso, naquele que é digno, naquele que abriu o mar vermelho para o povo passar, depois Ele fechou para o inimigo não vir atrás. Existe um Deus que é todo poderoso e que semeia a palavra dEle todos os dias na nossa terra, que nós possamos ser uma terra boa. Eu queria que você orasse comigo nessa noite. Fica de pé. Vamos orar ao Espírito Santo de Deus para que nós sejamos essa terra. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, eu preciso de entendimento. Senhor, eu preciso aprofundar as minhas raízes. Senhor, eu preciso não me distrair com coisas que estão sufocando a Tua palavra. Senhor, eu quero ser uma terra boa. Eu quero ser uma terra frutífera. Eu quero dar frutos. Eu quero ser frutífera. Eu não quero ser uma árvore que não dá frutos, mas eu quero ser alguém que dê frutos.
frutos daquilo que eu entendo, frutos daquilo que eu tenho ouvido, frutos daquilo que eu tenho acreditado. Se você está aqui nessa noite e você quer receber essa semente, você é a terra que você identificou como rochosa, como em meio aos espinhos, uma terra que ainda não recebeu essa semente de transformação. Você tem liberdade de vir aqui nessa noite para receber a boa semente. Há uma boa semente. Há uma boa semente para ser germinada nessa terra. E a partir do momento dessa semente germinada, a terra vai frutificar. A terra vai dar fruto. Talvez você só colheu abrolhos, tristezas, perseguições e lutas porque você não tinha entendido ainda. Mas a hora que você entende o poder da semente, você vai começar a colher aquilo que Deus tem preparado para você. Aquilo que Ele tem preparado para a sua casa. Aquilo que Ele tem preparado para o seu casamento e para a sua família. Por isso eu quero orar nessa noite. Se você sentir de vir receber essa semente, não fica aí, vem receber essa semente. Mas eu queria que vocês orassem. Vamos orar nessa noite. Pai Todo-Poderoso, grandioso, Deus forte, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, grande El Shaddai, grande estrela da manhã, grande eu sou, soberano, oh, soberano, soberano, digno de toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade. Ah, Pai, Tu és o semeador que saiu a semear e lançou a sua semente na terra. E nessa noite, Deus, eu quero profetizar uma terra boa. Eu quero profetizar que essa semente vai cair numa terra boa. Ela vai dar 60, 100. Ela vai multiplicar uma semente boa. Eu declaro sobre cada casa semeadura do reino. Eu declaro sobre cada família semeadura de Deus. Semeadura de Deus. Você vai colher novos sonhos. Deus fará uma nova história, porque a semente encontrou uma terra boa. Uma terra boa, aonde tem criado raízes profundas. Deus está dizendo: olha, estou criando raízes profundas em ti. E toda a força do sol que tu tem sentido queimar, que tu tem sentido arder, que tu tem sentido afligir você, é porque eu estou criando resistência em você. Eu estou criando resistência nas suas raízes. Talvez você esteja dizendo: meu Deus, que deserto, que sol quente, meu Deus, que quentura é essa? Não é o sol que vai queimar a raiz, é o sol aonde criou resistência, fortalecimento, e as suas raízes estão descendo cada vez mais, se aprofundando nele cada vez mais. Deixa o Espírito Santo de Deus aprofundar as suas raízes. Deixa o Espírito Santo de Deus puxar as suas raízes para baixo, aprofundando ainda mais. Saia do raso, saia do raso, saia de uma fé rasa, saia de uma crença rasa. Entre em um lugar de mais profundidade, um lugar de mais profundo com Ele. É você e Ele, é você e Ele que entra nessa profundidade. É você e Ele que entra nessa profundidade. Eu quero declarar nessa noite que pessoas deste lugar vão sentir como algo abrindo nos seus pés e puxando as suas raízes para baixo. Vão começar a sentir algo poderoso, algo se abrindo nessa noite no seu entendimento e fazendo das suas raízes ainda mais profundas.
Deus vai trazer um entendimento sobrenatural na sua mente nessa noite. Quando você abrir a palavra, a revelação vai vir de uma forma poderosa na sua mente, porque os céus vão se abrir sobre o seu entendimento na sua mente, de uma forma como você nunca leu, nunca viveu. Os céus estão abertos nessa noite. Então creia que Deus está trazendo uma revelação sobre o seu entendimento, sobre a sua mente nessa noite. Você vai ver o que você não via, vai ouvir o que você nunca ouvia, e vai sentir o que você nunca sentiu. E sabe por quê? Porque Deus está falando: é tempo de aprofundar as suas raízes em mim. É tempo de aprofundar as suas raízes em mim. É o tempo de Deus para a sua vida nessa noite. Para aquele que crê, aquele que crê vai ver os sinais de Deus. Aquele que crê vai ver a manifestação do poder e da glória de Deus, porque ele crê, ele não duvida, ele não quer saber se ciclano está entendendo, se ciclano está vendo, ele está vendo, ele está entendendo. Oh, checalabanassô, 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 labanassê, Você entende a linguagem do céu, você compreende o que ele está falando, porque você já teve entendimento do que é um reino celestial. Você já se desligou da terra, já faz um tempo que você se desligou da terra. Então você está entendendo claramente o que eu estou te dizendo nessa noite. E eu quero te dizer, ouça o que o Espírito diz para a igreja, aquilo que Ele tem preparado para você, deste lugar que Ele vai te colocar no ano de 2021. Ele vai te colocar em um romper, em um lugar de celebração, Você vai celebrar, você vai celebrar, você vai contemplar, você vai pregar como nunca, vai profetizar como nunca profetizam. Você vai tocar nas pessoas e elas serão curadas, porque uma unção de cura está sendo derramada sobre a sua vida nessa noite. Deus vai te usar, Deus vai te usar como nunca usou, porque as suas raízes estão se aprofundando de uma forma tão sobrenatural que você não entendia nada, não compreendia nada, mas agora você está entendendo o que papai está fazendo, o que papai está enraizando, colocando mais sol para que você resista, porque algo novo, algo de Deus será feito na sua vida. E como profeta do Senhor, eu quero declarar isso sobre a sua casa. Eu quero declarar sobre o seu marido que não é crente. Eu quero declarar que você, enraizar nas suas raízes, você vai trazer ele para fora. Você vai tocar nele e vai tirar o que está nele, vai trazer ele para a presença de Deus. Você vai manifestar a glória de Deus. Você vai manifestar o poder de Deus. Seus filhos vão abrir a boca para profetizar. Sabe aquelas crianças que estão lá na escolinha? Sabe aquelas crianças que estão lá na escolinha? Deus manda te dizer, pai e mãe, cuide delas, ensine elas, ministre na vida delas, porque elas vão se levantar como profeta dessa geração. Elas vão se levantar para denunciar o pecado.
Elas vão se levantar como Elias para encontro de Jezabel. Elas vão se levantar para quebrar altares da rainha do céu. Então cuide dessas crianças. Ajuste a armadura dessas crianças. Seriamente dessas crianças, porque dentro da sua casa Deus está levantando um altar através da vida delas, aonde elas vão enxergar o que você não enxerga. Elas vão profetizar o que você talvez nunca profetizou. Elas vão declarar algo que você nunca imaginou. E não pense que é loucura, não é, porque é Deus usando a geração de crianças para profetizar, para ter revelações e visões. Eu profetizo sobre os ventres. Ventre de quem está gerando. Bia, Jennifer, geraste para o reino, geraste para o governo de Cristo, geraste os João Batistas que vão anunciar: arrependei-vos, que é chegado entre vós o reino de Deus, que vão profetizar o caminho para a vinda de Jesus, que estão gerando uma novidade de vida, estão gerando o novo de Deus, estão gerando com um propósito. Há um propósito no gerar. Por isso eu profetizo sobre os ventres. Eu sou uma terra boa. Profetiza, filha. Dá fruto. Profetiza. Dá fruto. Profetiza. Eu sou uma terra boa. Que dá fruto. Dá fruto. Eu sou uma terra boa. Que dá fruto. Eu sou uma terra boa. E dá fruto. Eu sou uma terra boa. Que dá fruto. Eu sou uma terra boa. Que dá fruto. Eu quero ser uma terra boa. Eu quero ser uma terra boa. Sou de muitas águas. Alimente a minha terra, raízes fortes em ti. Tu és a boa semente e eu sou a terra boa. Tu és a boa semente e eu sou a terra boa. Eu quero ser Jesus, uma terra boa. Jesus, eu sou uma terra boa que dá fruto, dá fruto. Eu sou uma terra boa que dá fruto. Eu sou uma terra boa que dá fruto. Será que você pode dizer isso? Eu sou uma terra boa que dá frutos. Eu sou uma terra boa que dá frutos. Eu sou uma terra boa que dá fruto. Eu quero estar firme, inabalável
raízes fortes em ti. Eu quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Eu quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em